Papos de Vendas RS. Mais um episódio. E hoje com um grande amigo meu, uma pessoa que mora no meu coração, gosto muito. Já brigamos e mora no meu coração, não tem nada. João Alberto Gonçalves. Luiz Fernando Alves. É um prazer ter você aqui comigo. Tá? Muito Principalmente para nós falar daquilo que a gente faz. O que nós fazemos? Vendas. Vendas. Falar de vendas para mim é uma coisa maravilhosa e de imediato aceitei o teu convite porque vamos falar de uma coisa que se confunde muito com a minha própria história, né? Ah, e a tua história eu conheço. Ela é bem antiguinha e vendas corre nas minhas veias desde muito novinho. Coisa boa muito isso. Muito novo, muito jovem. Mas conta, então vamos lá, não vamos perder tempo. Nosso tempo é curto aqui, claro, né? Não vamos perder tempo. Por que vendas, João? No início, porque eu Estou precisava... falando lá no início, né? Lá no início. Por que vendas? Eu precisava ajudar minha mãe. Eu tinha 7 anos e eu vendia pastel na rua. Opa! Vendia picolé na rua, laranja na rua, naquelas antigas cestas de vime. Ô, louco. Coisa linda. É. E aconteceu durante um bom tempo. Lembro ainda, aos 8, 9 anos, com um carrinho, com picolé na rua, na época. Sim. Tinha um mercado diferente, né? Não é o de hoje. E sempre tive essa familiaridade muito forte com as pessoas, com falar com pessoas. Sempre tive esse despreendimento. Então, Tu acha que isso já veio no teu sangue? Veio. A tua família certamente. tinha alguém que era vendedor, ou teu pai, sei lá, tinha alguém que era vendedor, não? Não sei. Minha mãe era uma pessoa bastante falante, era uma pessoa muito aberta para a vida, para as coisas. Sim. Mas não, na família propriamente dita dela, do outro lado eu não sei, mas enfim, dela não tinha não. Não tinha não. Mas, enfim, eu vim diferente. Alguém eu puxei, né? Porque alguém te puxou. Realmente eu gosto muito da comunicação como um todo. E venda sem comunicação não existe. Ah, perfeito. Tive depois um período, aos 10 anos, com a perda dela, fiquei sozinho, né? E felizmente fui morar lá no interior do município, lidando com as coisas do campo, mas sempre sonhando com a volta, né? Quando aconteceu aos 16 anos. 16 anos. Exatamente. Naquele mesmo ano já fui contratado por uma empresa e logo em seguida vendedor, e aí lá se vão 45 anos, 46 anos, né? De vendas. E isso necessariamente traz orgulho, né? Muito. Até pelo jeito que tu fala, Claro. a gente nota que... Claro. Fala com Sabe sentimento, que eu sou daqueles que assumiu a ideia de que tu nasce vendendo. Sim. Todo mundo vende todos os dias. Se não vender, vai ser um frustrado. Alguma coisa vai ser vendida. As pessoas têm na profissão da venda, sempre fazem dela uma dificuldade. E muitos acabam caindo na venda por não ter outra coisa para fazer. Poucos são aqueles que sonham, ou quase ninguém sonha em ser um vendedor. É aquele tipo de coisa que eu falo, né? Hoje em dia, se tu perguntar para qualquer pessoa aí, tu quer ser um vendedor? A resposta, eu tenho vontade de fazer essa pesquisa, tá? Eu já sei a resposta. Claro que não. Não, vendas tá louco. É a última Entendeu? coisa. É a última coisa. E lá em meados dos anos 80, mais precisamente em 88, depois de uma vasta experiência, até como empresário na área de confecções, as coisas todas, por circunstâncias, por coisas de mercado, eu acabei tendo que vir para o papel. Você me dizia, tu vai vender papel. Isso não existe. Te prepara para a frustração. Empurrão fácil, né? Bota a frustração nisso, né? Bota a frustração nisso. Eu tenho realmente um orgulho enorme por ter tido essa experiência de vender papel. Essa me abriu um leque muito grande. Escola, né? Vender, eu iria vender. Já vendi automóvel, já vendi... Enfim, das coisas mais complicadas ou mais simples, vendi também. Mas o fato de chegar num cliente, para a atividade que eu fazia, e sair com um cheque do cliente, sem entregar nada... 6 cheques, né? 6 cheques.
louco. sem entregar nada. Esse é vendedor, É né? apenas uma promessa de entrega. Bate numa porta hoje e tenta sair com esses 6 cheques. Não é qualquer um. É verdade. Eu tenho certeza que eu faria ainda. Eu acho que eu faria também. Porque assim, ó, tu vai simplesmente... Uma que o cheque hoje já mudou. Sim, não. Mas com a maquininha de cartão. Tu vai lá com a maquininha e diz assim, passa o cartão aqui, tu vai receber daqui a 15 dias, 20 dias, vai receber a primeira edição. Eu estou falando na venda de assinaturas de revistas. Não era 15 dias, João. Esquece. Era 60 dias. Pois é, mas vamos dizer assim, para ao menos ilustrar um pouquinho, era um pouquinho mais difícil. Eu não quero fazer disso como se fosse uma coisa tão difícil como o que a gente fez. E foi ali que, em um mês, setembro de 88 está na minha retina, eu enxergo aquele mês. 37 salários mínimos naquele mês. Ô, louco, meu. Vendendo assinatura. Vendendo assinatura. É. Ah, que ruim. E aí obviamente, a gente também tem outro tipo de vida, né, Fernando? Porque quando tu trabalha na certeza de que no final do mês tu vai ter um recebimento X, na certeza de que daqui a 25 ou 30 anos tu vai estar aposentado com aquele X, tu vai vivendo dentro daquilo e tu te limita muitas vezes. A gente tem o privilégio de poder dizer, eu vou gastar e vou buscar, né? Vou vender, alguém vai me ajudar a pagar isso, né? Tu sabe, João, que disso que tu fala aí, eu vejo uma coisa importante. No fato, na nossa época, nós éramos muito responsáveis. Porque isso que tu está falando é vero. Ou eu trabalho numa empresa que daqui a 25, daqui a 30 anos eu me aposento, ou eu faço os meus ganhos hoje. Só que a probabilidade dos meus ganhos hoje é 10, 12, 15 vezes, 20 vezes mais do que aquilo que eu fazia. Então era uma situação difícil de definir, tá certo? E normalmente a gente presenciou e a gente conheceu muitos vendedores sem dúvida, que se deram muito bem e outros se deram muito mal. Essa confiança que a gente tem no que faz, ele prolonga o nosso período de atividade, né? Verdade. Porque certamente se eu fosse funcionário de alguma coisa, de alguma empresa, ou se eu fosse um militar, que é uma coisa que eu sempre gostei muito mesmo depois, tanto que conduzi os meus filhos a Verde Oliva, né, como oficiais, eu tenho esse orgulho do que eu faço que tu não queira saber, cara, é Coisa tão bom. boa. E eu não tenho perspectiva aos 63 anos de parar. Eu não quero parar. Ah, mas não tenha mais. Tu te apresenta, continuar. como vendedor, né? Eu sou um vendedor, claro que hoje um vendedor diferenciado, mas é um empresário. Tanto que na minha atividade atual, eu bato escanteio, corro e cabeceio e tento fazer o gol, né? Normalmente eu faço o gol. Perfeito. Hoje eu faço a publicização da minha empresa, eu vou atrás do cliente, muitas indicações, é claro, mas quem conversa com o cliente, quem faz o fechamento com o cliente, Faz a venda de ideia. Quem faz os acertos com o cliente é João Roberto. É João Roberto. Qual a técnica que tu usa, João? A do passado ou hoje tu criou uma técnica para vender? Tu pode até inventar, mas a velha Aida, ela faz parte da tua história. Conhecimento, habilidade, Atenção, interesse, desejo e ação. Exatamente. Junto com o chá. Junto com o chá, não pode faltar o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Atitude, sempre. Tu acha que a tua atitude no passado que te faz o profissional de hoje? Com certeza, com certeza. Eu aprendi nessa técnica que ela realmente mudou a minha vida como profissional de vendas. Sim. Embora, eu vou te dizer, sem conhecê-la, eu acho que eu já praticava porque eu sempre fui um excelente vendedor. Em todo lugar que passei, sempre galguei postos acima porque me fiz muito bem representar com a venda. Trabalhei em grandes empresas, eu fui vendedor, depois subgerente da rede das casas pernambucanas. Eu vim para Porto Alegre em 82, tive 3 opções de emprego na época, que foi a antiga Incosul, a Hermes Macedo e Lojas Renner. E eu optei por Lojas Renner, fui para a camisaria da Otávio Rocha. Ali, em 3 meses, eu já era um chefe de departamento. Deixa eu pegar o teu gancho das lojas, João.
Hoje a gente está no mercado e a gente conhece, e a gente vai em lojas, etc e tal. Qual é o conceito que tu tem desses vendedores de lojas? Fernando, ainda se vê alguns. Às vezes eu encontro com alguns que dá vontade de convidar para trabalhar comigo, porque eu identifico que ainda tem gente muito boa, com a atenção, aquela coisa que a gente tanto bateu nos treinamentos com nossos futuros vendedores que treinávamos, né? Sim. Do cara poder identificar realmente o cliente que ele está atendendo. Sou absolutamente contra aquele sujeito que faz a venda o goela abaixo, como se chama, né, o GB. É muito ruim isso, porque às vezes tu vai acabar vendendo, sendo desse tipo de vendedor, que não é vendedor no meu entender, fazer com que um cliente compre alguma coisa que ele não vai estar satisfeito, ele não soube sair da tua conversa. Eu não sou daqueles que diz que vender tu tem que falar. Tu tem que identificar o cliente, tu tem que deixar ele te dizer quem é ele. O que eu quero. Para te poder trabalhar o cliente. Que eu chamo daquele tipo de coisa, e na nossa época também era assim, né? Tinha aquele vendedor que não escutava. Sim. Consequentemente, ele voltava no final de semana com 2, 3 contratos. Exatamente. Enquanto Exatamente. o cara que escutava e o cara que agia, voltava com 20. E quando fala escutar, né? Para te usar o argumento do cliente para te poder apresentar a tua solução para ele. Tu sabe, João, que eu fui um cara que eu tinha uma dificuldade de ler. Eu não gostava de ler. Então eu pegava, na época, revista, trabalhava com a revista, né? A minha mulher lia uma notícia de 2 edições anteriores e me dizia, essa aqui é uma notícia legal, etc. Tal. Eu pegava aquela notícia da reportagem e lia de cabo a rabo. Cara, eu sabia tudo que tinha acontecido naquela reportagem. E eu chegava para o meu cliente, sabe como? O que o senhor achou da situação do caso? Vamos lá, Ulisses Guimarães. O que o senhor achou desse decreto, Ulisses? Que decreto? Sim. O que eu estava provando para esse cara? Que ele estava desinformado. Sim, claro. Percebeu? Então era a habilidade de transformar em sucesso. É que a gente não se apegava tanto. Hoje, esses meios de comunicações, a gente vê que há uma transformação tão grande. Eles politizaram tudo, né, Fernando? Tudo. Então, hoje a gente trabalha muito em cima do direcionamento. As pessoas estão direcionadas. Então, para te reverter isso é muito complicado. Tu sabe, João, que eu tive um trabalho de fazer isso há 2 semanas atrás. Eu anotei quantas mídias eu recebi na internet sobre técnicas de venda. Tu jamais vai imaginar o número. Mas em um dia, em 10 horas, eu recebi 340 possibilidades com técnicas de vendas. Pois bem. Aí eu fico imaginando assim, eu não sei se tu tem esse mesmo pensamento que eu fico imaginando assim, cara, o que adianta dar uma técnica de venda para um indivíduo se ele não sabe o que é vendas? Então sabe que eu não quero aqui ser, eu não sou melhor do que ninguém, absoluto, Não, ninguém jamais não somos. Mas a gente começa a imaginar assim, poxa, houve o fulano lá que é especialista, houve o outro que é especialista. Aí o cara começa a falar, teoria pura, eu quero ver a prática. Não tem, João. Não tem. Me fala como tu chegou a essa conclusão. Exatamente. Me diz como tu chegou. Isso necessariamente o Papo de Vendas RS está fazendo hoje. O que eu estou fazendo aqui? Pegando a tua habilidade, o teu discernimento, entendeu? Porque isso necessariamente alguém está precisando ouvir. Pois bem. Porque a gente fala hoje, né, João? Ser vendedor. Por que ser vendedor? Cara, eu vou ser engenheiro, arquiteto, economista, agrônomo, sei lá o quê, entendeu? Mas jamais ser vendedor. Primeiro, esse é o aspecto natural da coisa, entendeu? Claro. Perguntava, quer ser vendedor? Não quero ser vendedor. Eu quero ter um salário, uma cadeira e ponto pacífico, tá? Bom, mas vamos lá. Aí tu mostrar para o cara que hoje, se ele se dedicar, independe do produto. Sempre foi. É o Não é êxito, hoje. cara. É o êxito. Sempre foi. Tu sabe que se tu tem a mentalidade, aquela velha mentalidade, eu vou conseguir, tu vai conseguir. Verdade. Não existe nada impossível, Fernando.
Pensamento positivo. Pensamento positivo sempre. É tu sair disposto a te dar uma chance. Sabe, João, que eu enxergo hoje, eu observo muitas coisas, tá? Eu falo, fico quieto para mim e observo muitas coisas, entendeu? Como as pessoas estão pobres de espírito. Sabe? Mas eu não sei se acho que tu isso até é tem medo. esse mesmo Eu pensamento. penso que as pessoas estão com medo. Medo. Estão retraídas. Estão retraídas. E nós, como vendedores nato que somos, a gente tem que buscar, ajudar esse cliente a identificar alguma coisa que está faltando para ele. E claro, tu defende uma bandeira, tu vai trabalhar em cima dessa bandeira. Evidente. Senão não teria sentido. A empresa, a minha atual, eu entrei numa atividade totalmente nova para mim. Até então, eu trabalhei muitos anos com vendas de assinaturas de revistas. Depois eu entrei para o ramo do livro, do qual fui um editor, um bom editor. Eu tive livros, tive best-seller. Eu tive um livro que vendeu 30 mil cópias. Oh. Eu pensei lá em 2016, tá aí agora, eu faço o quê? A internet engoliu a gente. Não tínhamos, o mercado realmente ficou bastante, tanto que grandes livrarias faliram, quebraram. Cultura, e aí vai, Saraiva, e aí vai. A gente tinha que sobreviver, porque se tinha, nem tanto, talvez, a sobrevivência, e até quando? Foi quando eu entrei nesse novo ramo que até hoje, para minha felicidade, está aqui. Economical Light. Nome em inglês. Energia solar. Cheguei a ser confundido aqui por perto numa concorrência. Mas a empresa dele é porto-alegrense, a sair dos Estados Unidos. Não, opa. Energia econômica, né? E graças a Deus, com esse ramo aí, eu renasci. Estou desde final de 2018 e hoje é uma empresa com mais de 100 usinas instaladas, quando eu falo usinas, desde a pequena, porque ela também é uma usina. É uma usina igual. Até a usina de padrão alto, né? No início foi duro, né, João? Foi, mas eu também compreendi que era o que eu tinha para fazer naquele momento e para mim passou a deixar de ser duro. E aonde é que foi o teu grande benefício? O teu conhecimento, o conhecimento anterior. Da venda que eu desenvolvi, de saber trabalhar o cliente. Ali era uma novidade para todo mundo, as pessoas ainda não conheciam o segmento, elas não sabiam exatamente a proposta da energia solar. Então eu peguei um começo bastante interessante, onde entrou em ação o cara que tinha condições de fazer uma explanação adequada, poder levar para o cliente algo que fosse suprir uma necessidade, naquele momento já atual, porque eles sempre falaram que era a energia do futuro, e eu disse, nunca foi do futuro, é atual. O futuro vai vir sim na sequência. Claro. Mas é hoje, não é amanhã. E tu aplica a AIDA nela? Com certeza, com certeza. Eu quando chego no cliente, já vou olhando onde vai ser, onde é que vai ser, como é que nós vamos, onde eu vou colocar essa placa para ele, quando eu vou fazer a visita, antes de dar um bom dia, boa tarde, eu já sei onde é que eu vou botar a placa. Já desenhei a situação, já estava prontinha, né? Já desenhei. Eu só estou esperando o senhor me dar um bom dia. E já olho para o cliente, só falta me dizer como é que ele vai me pagar. É isso aí. Que coisa maravilhosa, né? Aquilo que tu aprendeu lá atrás venda, e tu né, puder aplicar nos dias de hoje, né, cara? E tu querendo ou não, cara, seja em qualquer situação, pudesse eu, seria um advogado. O que o advogado é? Um vendedor. Mas é óbvio. Mas vai falar para o advogado que ele é vendedor. Mas ele é um vendedor do danado. Danado, o advogado é um vendedor danado. Se ele não vender uma boa ideia para o juiz lá ou para alguns jurados lá, ele não vai conseguir salvar a pele da pessoa que ele está defendendo. Verdade, verdade. É um vendedor. É um vendedor nato. Um vendedor Médico é um vendedor. Médico, taxista é um vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Tu sai de manhã, tu te olha no espelho para quê? Para ver se eu estou bonito, né? Para saber se a tua imagem vai conseguir vender alguma coisa para alguém naquele dia. Eu compro desse cara que eu estou enxergando? Com certeza. Sempre fiz essa pergunta para mim, sabia? Com certeza, tu compra porque eu olho ali no espelho. Se ele tiver um cuidado com ele, tu vai comprar dele. É isso aí. Entendeu?
Isso é a tua auto... E depois, claro, que aí entra outra parte. Tu vai ver a hora que o cara abrir a boca se ele realmente tem algo que possa satisfazer a tua necessidade, porque as pessoas selecionam muito hoje, né? E aí tu tem que realmente... Sem contar que... as pessoas dizem assim, poxa, energia solar, tem um revendendo em cada esquina, diz que tenha 2. 3, eu Não conheço. tem problema, pode ter tantos quantos. Boa, eles divulgam e tu executa. Mas é claro. Eles fazem a divulgação lá e eu explico melhor e vendo. É isso que tem que acontecer. O que chama-se isso? Propriedade. Confiança. 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 Qualidade de atendimento. Mas é claro. Postura. Tudo isso é fundamental se eu quero ser um profissional de vendas. Exatamente, exatamente. Eu lembro nos treinamentos que a gente muitas vezes enfrentava 30, 40 jovens ali que não sabiam. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o meu primeiro emprego. Quando eu comecei com um livro lá nos idos 1997, na verdade comecei em 95, mas até então eu passei por um período de aprendizado que é onde eu vendia. Sim. Eu saí como vendedor, para mim aprender o que eu queria fazer. Apliquei a pasta que eu tinha de treinamentos na revista, eu transformei ela para o livro. Ótimo, perfeito. E apliquei na venda do livro e passei a dar treinamento. Sabe o que fazia? Hoje eu não pode mais, mas eu sempre gostei do meu primeiro emprego. Sério? Sério. Eu botava jovens aqui que estavam ali... que era mais fácil de tu vender uma ideia para ele, né? E criar na cabeça dele uma sementinha que ele pode ter êxito. E tu formava do teu jeito, né? Sim, não vinha tu com vícios, doutrinava né? ele na maneira, não vinha com vícios. E foi ali que nasceu a Expansão Editorial, que era a empresa que eu tinha anteriormente, antes de entrar na energia solar. Que ratifico, eu tenho uma paixão grande pelo papel, pelo livro. Às vezes, chego a pensar... E dá um tirinho ali, né? Mas eu não tenho condições de fazer tudo ao mesmo tempo. Estou muito feliz com a Economical Line. Hoje na Economical, João, quais são as principais objeções que tu encontra? Fernando, há hoje uma insegurança muito grande das pessoas... Vamos fazer um merchandise da Economical, tá? Há uma insegurança muito grande das pessoas na questão da economia, do econômico em si. Sim. Hoje está muito difícil a questão de financiamentos. Até dezembro do ano passado, quando existia uma outra regra dentro da energia solar, qualquer um vendia. Não precisava muito. Sim. A imprensa estava batendo diariamente em cima daquilo. Pessoas, jornalistas falando, eu coloquei na minha casa, é maravilhoso. E eles são os vendedores de ideia. Sim. Então ficou fácil, qualquer um vendia. E o que aconteceu? Muita gente buscou dinheiro em financiamentos bancários e alguns não cumpriram. Mesmo sabendo que naquela época, naquelas condições, o financiamento era praticamente a troca do que eles pagariam pela conta de luz com o que eles passariam a pagar no financiamento. Sim. O que aconteceu com isso? Com o índice alto de inadimplência, os bancos puxaram. Hoje, para te tirar um financiamento não sei se só para energia solar, mas eu acho que qualquer segmento, qualquer coisa. É muito, até para a compra de casa. Muito difícil. Tá difícil. Muito difícil. Então, é uma das coisas que ajudou a encurtar um pouco. Esse ano foi um ano muito difícil para a energia solar. Mas eu sinto que as coisas começam a acontecer de novo. Começa aos poucos. A tendência tem que... Mas não sem antes derrubar 60% daqueles curiosos que estavam no mercado. Que achavam vendedores. Vou te fazer uma pergunta. Estou desempregado, estou buscando uma oportunidade na vida. O que tu fala para esse cara sobre energia solar? Tu aconselha ele ou tu desmotiva ele? Como eu vou desmotivar? Se no meu sangue está o ensinar, eu tenho que ensinar. Eu tenho que ajudá-lo a ter sucesso. Não importa se no amanhã ele vai querer andar solo. Se é teu concorrente ou não. Não tem problema, eu tenho um sujeito que até ele começou comigo, dei muitas noções, expliquei,
Pedi no começo que ele ouvisse, porque eu queria fazer, provando que era possível fazer. E ele foi carreira solo e um deles, por sinal, me liga todos os dias, sabendo como é que ele faz isso, como é que ele faz. Eu não tenho problema, eu digo para ele. Legal isso. O sol nasce para todos, Fernando. Verdade isso. Eu trabalho com energia solar, eu logo tenho que ter a consciência que o sol é de todos, ele não é só meu. Verdade. Então todos podem usar um pouquinho dali. O teu desafio atual hoje qual é? Homem, eu quero vender, 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 vender. Ok, vendedor. Tá tudo certo. Uma dica inspiradora. Pense que o amanhã pode ser sempre melhor que hoje. Vai escrever algum livro ou não? Não. Não? Tá bom. Tá. Treinamento, qual a importância? Toda. Conhecimento daquilo que tu pratica. Livro. Og Mandino, O maior vendedor do mundo. Sério? Por favor. Que louco, né? Eu vou te ser bem sincero. Tu falou há pouco ali que teve dificuldade de leituras. Sim. Eu sou outro. Ah, depois mas depois a minha mulher me xingou muito. Eu poderia ter estudado mais, trabalhado menos, vamos parafrasear, né, a música, né? Mas desde muito cedo assumi responsabilidades fortes e sempre tentei da melhor forma possível cumprir com aquilo que me foi direcionado, não é? Mas eu te confesso também que devido ao trabalho, desde muito novo, uma época da minha vida estudei à noite, eu dormia na escola porque eu trabalhava pesado desde o início da manhã, muito cedo. Eu trabalhei numa estiva coqueando saco, sabe o que é isso? Sei. 5 horas da manhã Graças eu a estava Deus lá. não precisei fazer isso, mas Eu fiz. Como O é que que tu eu aprendeu ia... lá, João? Como é que... Honestidade, trabalhar. Que o homem, acima de tudo, tem que ser humilde. Se é aquilo que ele tem que fazer, que faça como se fosse a última coisa que ele teria para fazer. Até que novas oportunidades aparecessem. Eu tenho esse pensamento também, porque isso para mim é o conceito prioritário de uma venda. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que estar no sangue do vendedor. Isso está na cabeça do vendedor. Ele tem que deitar à noite pensando naquilo real, correto. Eu vi muito vendedor falcatrua. Convivi com muitos vendedores falcatruas. Não são vendedores, desculpa. Se intitulava vendedor. Não é vendedor. Tá, okay? O falcatrua não é vendedor. Se intitulava. Entendeu? Porque eu vendo, porque eu faço, porque eu isso, porque aquilo, porque aquilo aconteça, etc. Não. O conceito de vendas, o conceito de um vendedor, por exemplo, eu fui vendedor e me transformei num profissional de vendas. Assim eu quis. E olha, João, eu comecei em vendas que eu ficava vermelho e falava no telefone. Pois é. É ruim pra caramba, tu entendeu? Mas isso necessariamente me trouxe um aprendizado violento. Tu sabia, tu fazia a mesma coisa. Nós saía daqui para ir pro interior sem uma grana no bolso, cara. Não. Alguém me disse um dia que tu não vai lá fora levar dinheiro, tu tem que ir lá fora buscar o dinheiro. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá e buscar dinheiro. Sabe que eu quero fazer um papo de vendas com algumas pessoas que trabalharam comigo na Isto É. Só para nós contarmos as nossas viagens. Exatamente. As coisas... vai ser um papo de vendas movimentado, cara. A gente sabe que passou no mercado e só com muita perspicácia, né? Muita determinação. A gente sobreviveu. Muita vontade de chegar no final de semana e poder olhar para o teu gerente ou para a tua família, sabe, e dizer, eu venci a semana. Segunda-feira, tudo do zero de novo, sabe? Verdade. Saía sem um contrato na pasta, né, e voltava no final da semana. Cheio de contrato, aquelas cortesias lá e vamos lá, que tem que vir. E chegar no final de semana, podia ir num mercado tranquilo, beleza, curtir, viver as coisas boas que a tua base estava te esperando, né? A tua base estava esperando. Tu deve ter, tu tens o mesmo conceito que eu tenho, João. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou vendedor.
esse questionamento, para mim, ele é vencido, né? Se tem alguma coisa mais do que orgulho, é isso que eu tenho. Porque foi dali que, graças a Deus, eu consegui criar meus filhos, eu consegui formar a família, eu consegui estar aqui hoje entusiasta com aquilo que eu faço, está entendendo? Agora, como plantar isso na cabeça de alguém, João? De um cara que está com uma dificuldade de conseguir... Eu escuto, e uma das coisas que me deixa muito triste é quando tu vê... Eu não vejo mais reportagens, eu preferi excluir disso. Eu leio algumas coisas importantes que eu acho que é importante, está tudo certo. Porque assim, ó, tu vê, cara, o cara numa fila de um cine. Há quanto tempo o senhor está desempregado? Pô, estou desempregado há 8 meses, 9 meses. Cara, aí tu começa a olhar para aquilo. Como é que eu posso ajudar esse cara? Aí a gente entra num parâmetro que eu vou te falar e tu vai concordar comigo. Como é que eu vou ajudar quem não quer ser ajudado? Aí eu te pergunto assim, João, como é que tu convence um cara que ele pode optar por vendas, mas aí que ele vai se dar bem? Fernando, aí que está. Eu acho que não está no poder de convencimento dessa pessoa, porque nem nele está acreditando mais. E se tu falar para ele que vendendo alguma coisa ele vai conseguir atender a necessidade dele, ele vai, já tentei, eu já fiz de tudo e não deu certo. Eu preciso a garantia para a minha vida. Preciso arranjar um emprego, que eu tenha o 13º, que eu tenha férias, que eu tenha... Passagem, alimentação. E é muito difícil tu convencer uma pessoa assim, mas tu tem... Sabe que a gente, com todo respeito à profissão, a gente é um psicólogo ao mesmo tempo que tu tem que... Quantas vezes é em ti que vem o choro, é no teu ombro que vem o choro, e tu tem que te desdobrar de tal maneira que ele saia dali confiante que o dia seguinte vai ser outro, vai ser novo. Sabe, João, esse papo de vendas RS necessariamente nasceu por isso. Tá certo? Porque eu olho as pessoas e vejo as pessoas e fico imaginando, como é que eu vou convencer um cara que é uma coisa que eu fiz, que tu fez, que vários amigos nossos fizemos, e a gente sabe e tem a certeza que dá certo. Tu é um exemplo claro disso. Hoje tu tem uma empresa que tu tem mais de 100 usinas. Tu entendeu? Isso aí não é uma situação para... Em 4 anos. Em 4 anos. E usinas grandes. Aí tu assim, mas só um pouquinho, aquele cara nasceu daquilo da venda. Agora, como é que eu vou conseguir convencer um cara disso? Que é que nem tu acabou de dizer agora. O cara vai dizer, pois é, isso aí eu já fiz, não está certo. A tendência é essa, porque o cara já vem, ele já está ali na fila do cine, pensando assim, poxa, deixa eu olhar lá para frente, tem 500, tem 300, tem 100 na minha frente. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Alguns não esperam a vez dele, vão embora. Tu sabe que eu vejo uma tendência muito grande, uma tendência nada, isso é uma coisa que eu acho que é na cabeça das pessoas, o não tá plantado, cara. Mas, só porque as coisas começam com o não, Fernando. Não, eu sabia transformar o não no sim. Mas a venda para mim começa no não. Começa com o não, tu já tem. O não tu já tem. Mas, João, será que nós não éramos outras cabeças? Só que assim, quantos Ayrton Senna nascem todos os dias? Eu acho que deve ter vários por aí. Só que não foram descobertos. Pois é. Ou não acreditaram em si próprio, ou daqui a pouco não apareceu alguém que foi lá e botou o dedinho dele lá. É aquela situação que na venda está implícita. A mentalidade de que tu pode e que tu vai conseguir. Basta que tu tenha a coragem de enfrentar o desafio. Tu sabe Vender é ter coragem de enfrentar o desafio, de tu saber que tu vai encontrar pessoas diferentes no teu caminho. Mas como nós podemos fazer que as pessoas acreditar que isso dá certo? Faça. Nós fizemos. Faça e mostre que é possível. Eu acho que é o melhor exemplo de todos. Para ti poder formar um profissional, faça. Não se apegue em teoria, porque teoria ela pode ser boa para algumas coisas e para outras elas são prejudiciais, pode ter certeza. Sim, com certeza. Porque nada melhor que a prática. Eu enfrento muitas vezes, muitas contrariedades, que parece que tudo que eu estou fazendo está errado.
Mas eu tenho a minha convicção e é ela que me fez fazer dar certo. É o teu aprendizado Eu não vou mudar. anterior que fez, que dominou essa tua E aos ideia 63 anos, com certeza, não mudo mais. Eu vou trabalhar em cima daquilo que eu tenho ciência que deu certo e vai continuar dando certo para mim. Sabe, João, hoje a gente passa nas ruas, isso é uma das coisas que me machuca bastante, tá? Eu vou te falar sinceramente. Muitas vezes que eu passo, vejo um pedinte, é isso? Pedinte. Um pedinte nas ruas, cara, eu viro pro outro lado. Tá certo? Porque se eu paro e começo a olhar para aquele cara, eu fico imaginando, pô, cara, como é que um ser humano pode chegar numa já situação vi, assim, também já cara? pensei exatamente isso. Olha para o sujeito, tu vê que ele tem o que oferecer se quisesse. Se quisesse. Mas é o mais fácil. Para ele está mais fácil ali. Por isso que eu adotei o seguinte critério. Não dou mais. Dói, né? Dói. Não dou mais. Dói. Tem gente que se aproveita para ter uma criança pedir, que também é uma venda de uma ideia que ele está precisando. Ele também está vendendo ali. Cara, como eu queria mudar as coisas, tu sabia? É bem difícil. Mas não é bem complicado. difícil. Mas muda uma. Muda uma. Tu vai estar realizado. Todas tu não vai conseguir. É. Deixa uma para mim. Hoje eu falo, por exemplo, esse nosso papo de vendas, necessariamente ele foi criado para fazer, porque alguma coisa que nós conversamos aqui, ô João, nós podemos conversar aqui o dia inteiro. Vai longe. O dia inteiro, porque a gente longe. tem bagagem para isso, né? Cara, se a gente conseguir mudar alguma coisa, uma frase que isso aqui sirva, que nós conversamos hoje aqui sirva para alguém, eu já me sinto muito feliz. Eu tenho situações, Fernando, que eu penso assim, poxa, eu olho para trás daquilo que eu deixei, que eu passei, ou que me envolveu, não é? Aí eu começo a analisar um por um dos casos que eu lembro, porque a gente não tem condições. Poxa, quantas pessoas se deu treinamento? Muitas vezes eu estou na rua e passo e o cara me diz, meu professor, esse é o maior deles. Quem é, meu Deus? Não sei. Onde foi? Mas foi importante na vida dele. Mas o que eu fiz marcou, porque ficou. Sabe que eu tenho uma assim, né? Sabe disso? É. Sabe, tu conhece. Silvia Helena Rockenbach. Opa. Ela grande passa por profissional. mim, ela me abraça, me beija, me chama de meu chefinho. Tu viu só? Ela tem 3 lojas do Inter, E ela fala pra mim Não que... é do Grêmio? Não, do Inter. Ah. Do Inter. Eu gostaria... A próxima vez que eu encontrar ela, eu vou dizer pra ela trocar pelo Grêmio. Não, mas veja bem, que é ela mais- também são dois grandes. Não Mas vamos- ela me chama de meu chefinho e ela me diz assim, tudo que eu tenho na minha vida, tu é o responsável, Fernando. Tu viu só? Cara, como eu queria estender isso para um monte de gente aí. Mas lá não fora. é impossível, Fernando, é impossível, não se consegue. Tu te desgasta ao ponto que tu passa a pensar, será que vale a pena aquilo que eu estou fazendo? E olha, que chega ao ponto de tu pensar o seguinte, poxa, depois de tantos anos que eu tentei, agora chegou a hora de eu pensar em mim um pouquinho, de eu descansar um pouquinho. Mas não adianta, tá no Não teu adianta, a sangue. gente passa 24 horas falando. Fernando, eu estava falando com o Cláudio, cara. Ele disse assim para mim, Cláudio disse para mim, Fernando, eu estou tomando chimarrão com a minha mulher, eu estou falando em vendas. Eu levanto 5h30 da manhã todos os dias, não sei por quê. Não sei por quê. Bom, Muitas vezes não preciso, mas é que eu acordo pensando, fazendo o meu roteiro para aquele dia. coisa boa. Bom, eu estive aqui hoje com meu amigo pessoal, João Alberto Gonçalves, proprietário da Economical Light. Isso. Uma empresa que eu também ajudei no início, que eu empurrei Isso. também, entendeu? Isso. Eu me sinto vangloriado referente a isso. Sim. Tá bem? Quero agradecer também a PW, Grande que nos parceira, estendeu. né? Uhum. Paulo é um querido, Sem certo? dúvida, sem dúvida. Um ser humano espetacular. Sim. E ao Grupo Elfa Publicidade também, Muito bem. tá certo? Que estão aí estão nos ajudando Pois nessa... Me parece que tem EAV TV também aí na... Tem, é do Paulo, né? É do PW, Paulo, né? Tá aí. Se Deus quiser, Muito nós vamos bem. fazer ela levantar. Exatamente. Fernando, eu tenho a agradecer por essa oportunidade de falar sobre vendas, falar uma coisa que para mim é muito forte, eu sou muito grato a essa atividade e conta comigo
Quando quiser bater um papo, quando quiser interagir. Vamos fazer outros. Quiser marcar alguma reunião com pessoas que se possa ajudar, eu sou parceiro. Um workshop, alguma coisa nesse sentido. Só para encerrar, entendeu? Nosso horário está limitado, eu vou te falar o seguinte, o meu objetivo também disso aqui é dar um treinamento, uma palestra de treinamento. Opa. Aonde eu estou construindo. Muito bem. E com certeza vai ser muito importante. Querido, muito obrigado mais uma vez por ter me dado essa honra de estar aqui contigo, viu? Eu te amo, sabe disso, né? E siga a nossa atividade porque ela tem um grande valor. Perfeito. Um abraço. Tá bom, Fernando? Bora.